Fala galerinha do YouTube, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou o Edipo aqui da Black Spot e hoje não vai ser um vídeo de moto, né? O canal é CBS Custom Bikes and Ink. Vamos fazer a parte do Ink hoje um pouquinho? Eu não sou tatuador ainda, né? Eu sou responsável por fazer piercings aqui no estúdio. Quem faz as tatuas é a minha esposa, a Ana. Porém eu tô treinando na tatuagem, né? Treinando aqui, ó, por enquanto. Em breve farei umas peles humanas, mas tem que treinar aqui primeiro, né? Tem que desenvolver aqui primeiro, depois você passa pra pele, né? Vou tentar fazer aqui pra vocês, vamos conversar um pouquinho enquanto eu faço esse treino aqui. E vocês vão acompanhando ainda, vamos batendo esse papo aqui, né? Bom, eu vou montar as coisas aqui primeiro, fazer com uma maquininha, uma Fenice, da DC Machines, tá? Maquininha super boa, rotativa. Eu fiz esse outro treino aqui. Eu fiz com uma máquina de bobina que a gente tem aí. Gente, é muito pesado. Larga a mão, para com essas coisas. Tem essas tecnologias aqui, usa essas tecnologias. É 1/3 do peso da outra. Não fica pesando na mão da gente, né? Tinha aqui a biqueirinha RL11. A bolinha que eu estou usando aqui vai ser uma RL7. Não sei se eu vou conseguir fazer não, ser bem sincero. Porque esse desenho que eu escolhi aqui, ele tem bastante detalhe muito pequeno. Muito pequeno. Então, não sei se eu vou conseguir fazer com essa espessura de agulha. Eu acho que sim, eu acho que eu dou conta. Desce um pouquinho. Gosto de deixar o corte para frente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de segurar só na biqueira. Rapidinho minha mão já desce aqui, ó. Rapidinho. Então, para não deixar esse corte para baixo, né, para não ficar sujando tudo minha mão, então eu deixo ele assim, tá? Tá sem equipamento de segurança, né? A capa de corte, capa de máquina, mas eu não tô tatuando ninguém. Deixa eu imprimir aqui a minha referência. Command P. Nosso estúdio é bem pequeno, tá, gente? A gente começou... Deixa só a impressora trabalhar ali. Vai ser esse desenho que eu vou fazer, tá? Vou tentar fazer essa rosca, vou tentar fazer esse escrito bem pequenininho. Mas como eu falei, é um treino. Esse escrito aqui eu vou fazer sólido, não vou fazer falhado igual tá aqui, né? Então, como eu tava falando, o nosso estúdio ele é bem pequenininho, gente. É só essa sala que vocês estão vendo para trás de mim aqui. Uma sala pequena. A gente começou na pandemia, ali no comecinho de 2020. Eu sou farmacêutico, eu fiz um curso de piercing, né, para aprender a fazer os piercings, que estava tendo muita procura nas farmácias. Aí a gente foi fazer o curso lá e descobrimos que era possível aprender a fazer tatuagem também, né. No outro mês, a Ana começou a fazer o curso de tatuagem. Só que entrou a pandemia forte, lockdown, né. Foi feito meio que remoto, não tinha quem treinar. Esse braço meu aqui é tudo... treino da Ana, né? Tudo treino dela. As primeiras tatuagens dela, a primeira tá na minha perna, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Posso ter errado a ordem aqui, mas é mais ou menos por aí. Foi bem difícil, no começo a gente não tinha estúdio, a gente fazia em casa, né? Como todo mundo, né, gente? Opa, faltou um vaselina. Fomos caminhando, a gente mudou de casa, continuamos, compramos maca, coisinhas, devagarzinho. Agora a gente está no momento que a gente está se preparando para sair dessa sala que a gente tem, né? É um negócio um pouquinho maior, né? Dando o grauzinho devagarzinho, essa é a ideia. Eu sou farmacêutico, né? Sempre trabalhei em farmácia. Cadê meu pedal? Peraí. Aí conciliando os dois, fazendo piercing, tatuagem, trabalhando na farmácia. A Ana trabalha na prefeitura aqui também. E assim a gente foi. Deixa eu começar aqui, senão eu não começo nunca. Começar por baixo, né? Senão minha mão apaga tudo. Essa agulha é meio grossa ainda para esse serviço aqui. Consigo bem na pontinha. Deixa eu ligar uma luz aqui. Então a gente começou trabalhando tudo meio junto, né? Ainda estamos. Aí eu troquei de serviço algumas vezes, de farmácia, né? Esse ano eu estava trabalhando em uma farmácia. Aí fui surpreendido com a notícia que a farmácia que eu estava ia fechar. Estou aqui treinando tatuagens. Se tudo der certo, eu vou continuar só aqui. Se a gente vê que a parte financeira não é suficiente,
Não tem problema, a gente pega um serviço de uma farmácia, continua do jeito que estava, até ser o momento de ficar só com isso aqui. Mas vamos na luta. Acredito que um pouco de treino eu consigo fazer esse tipo de trabalho sem problemas. No começo, quando eu comecei a fazer os piercings, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha um grande problema com ansiedade. Ficava ansioso para fazer os serviços, acabava que às vezes dava crise de ansiedade no meio do serviço, né? Gente, imagina crise de ansiedade para fazer um piercing, né? A mão fica trêmula. Então foi bem difícil no começo. Hoje em dia já é um serviço bem normal para mim, sabe? Eu já consigo fazer com bastante tranquilidade. Consigo tranquilizar as pessoas que vêm fazer, estão nervosas, né? Esse pequenininho que a gente tem chance, nesse tamanho que eu imprimi sem chance. Agora que eu vi, faltou uma palavra aqui, ó. Deixa eu ver aqui, sumiu um pouquinho do decalque. Eu não sei ele, não tem problema. Essas peles de borracha aqui é um problemão. Elas acabam ficando muito fraquinho o decalque. Diferente da pele humana, que firma bem, acaba sendo bem problemático. Mas hoje eu já estou sentindo uma facilidade enorme para fazer isso aqui. Que ontem eu fiz essa aqui com a máquina de bobina, que pesa muito na mão, e eu fiz meio intencional mesmo, que a ideia era forçar a musculatura para ficar mais fácil para fazer com essa. Que aparentemente deu certo. Eu estou achando bem mais tranquilo fazer isso daqui hoje. Mas é tudo técnica. Lógico, você pega dicas, mas você tem que desenvolver a sua. Essa vela aqui vai ser um problema. Eu vou tentar. Como eu disse, é um treino. Se eu fosse vender esse serviço aqui para uma pessoa, eu acho que teria que ser pelo menos o dobro de tamanho, né? Para ter uma clareza de detalhes maior, a fim de que ficasse um trabalho bem bacana. Mas eu usaria uma agulha mais fina também para fazer, com certeza. Agora aqui o bicho pega, aqui o decalque já foi embora. Deixa eu tentar limpar, ver se ele aparece. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Não sei se vocês viram aqui, ó, já saiu roxo aqui. E eu deixei de um dia pro outro, tá? Eu fiz o decalque, colei ontem, fixava um pouco mais. Essa caveira aqui, eu colei e já comecei a fazer. Gente, apagou tudo o decalque. Eu fiz sem decalque praticamente isso aqui. E deu certo. Aproveitar que a agulha tá meio vazia de tinta, fazer os detalhes pequenos aqui. É um serviço bom de fazer isso daqui, gente. É uma terapia isso aqui, viu? O cara que é estressado fica calmo. Ou estressa mais ainda, né? As motos entram aí pra gente, sabe? Pra mim, pelo menos, ela é uma válvula de escape. De que forma? Gente, quando você tá com a tensão lá em cima, acho que é igual pescar pra quem gosta de pescar. Ah, deixa eu usar essa porra aqui, velho. Deixa eu só fazer mais um tracinho aqui. Quando eu tinha, antes da Harley, eu tive uma Royal Enfield, uma 650. Depois antes dessa Royal Enfield, eu tive também uma R3. Uma R3 mais esportiva, para carregar de tinta e fazer bagunça aqui em cima. Um dos motivos que eu vendi a R3, um foi o banco, que a Ana não conseguia andar junto comigo no banco traseiro da R3. Quem sabe, aquele banco lá não é banco, né? Um pedacinho de madeira. E outro motivo que eu percebi que eu ia acabar me matando com aquela motinha. É uma moto de 300 cilindradas somente, porém ela tem uma capacidade esportiva. O que é isso? Gente, você se sente o Valentino Rossi naquela moto, né? Ela dá um prazer muito grande na pilotagem dela, sabe? E querendo ou não, ela alcança alguma velocidade, né? Ela chega ali aos seus 185 por hora ali mais ou menos, né? Isso aí, quem anda de moto sabe, é mais do que o suficiente para o freguês se matar. E eu não sei, quem já assistiu aquele filme, a série na verdade do Senna, vai se identificar com o que eu vou falar agora. Aquele momento que ele fala em Mônaco, que ele bate, que ele entra num túnel. That day, I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. Ali dos 180 por hora, mais ou menos, eu só escutava a minha respiração, a faixa da estrada.
Isso daí acaba tornando as coisas um pouco perigosas, né? Porque veja bem, você está pilotando, querendo ou não, a 180 por hora. E não é muito legal, né? Tá. Aí vendi essa moto. Comprei a Royal Enfield, foi uma moto boa também. Gostei bastante dela. Gente, impossível fazer esse detalhe aqui. Tem o brasão da Harley dentro da vela aqui, gente. Meu Deus. Moto espetacular. Motor legal dela também. Mas não era tudo aquilo, sabe? Aí um dia um colega meu, o Cristiano, ele tava com uma Harley na garagem dele lá e falou, tipo, vem aqui pra você dar uma olhada na moto e tal. Aí eu fui lá. Eu dei uma volta na moto. E coloquei pra vender a minha. No mesmo dia. A Royal Enfield. Tão prazerosa que era a moto. Aí passou o tempo, consegui comprar essa minha. E era tudo que eu esperava, né? É o mesmo motor do que eu tinha experimentado lá, motor B600, é a moto mais forte que eu já tive. Foi com a moto mais forte que eu já tive que eu aprendi a respeitar o motor. Porque ali, ela não ultrapassa a velocidade que a R3 ultrapassava, né? Porém, ela tem um torque muito grande, né? Você tem que respeitar ela. E num outro sentido também você tem que respeitar ela porque é tudo muito caro, né? Quebrou, é uma facada. Então a gente meio que acaba respeitando um pouco mais. Porém, aconteceu um negócio muito legal, que andando mais devagar com ela, eu não sei, gente, se esse é um dos motivos, se é só os filmes de Hollywood que fizeram a fama dela. Aconteceu que numa das viagens que eu fiz no começo com ela, aquele mesmo túnel que eu conseguia na R3, eu tinha na Harley a 180 por hora, com marchas baixas, uma rotação específica. Eu não consegui entender o que é, mas a sensação estava ali, a mesma. É tão prazeroso quanto andar a milhão com a R3. Andando devagar e com aquele mesmo prazer que tinha a outra moto. Como que explica? Eu não sei, gente. Eu não sei nem se dá para explicar um negócio desse. Parece besteira de homem, né? Mas não é não. E eu lembro de um dia eu estar conversando com a Ana a respeito disso. Aí veio um colega meu que gosta de moto, mesma coisa. Ele veio falar a mesma coisa em cima com relação à moto dele. Ele conseguia entrar num túnel em certa velocidade, em certas condições. Tá saindo devagarzinho aqui. Queria que esse desenho fosse um pouquinho maior. Acho que eu conseguiria um nível de detalhes maior, né? Deixa eu pintar aqui em cima que eu esqueci. Então não é uma coisa minha, né? A gente sabe que acontece. Até o próprio Senna comentou numa entrevista que ele deu, inclusive, né, a respeito disso aí. O porquê dele ter batido lá em Mônaco. Bom, perdi até o fio da meada do que nós estávamos falando antes. Tá, aí compramos a moto. A Ana gostou, né, um banco bom. Só que ainda não era todo aquele conforto, né? Afinal de contas, nós estamos falando de moto, não de carro. Aí ela fica encucada com a história toda, né? Falei pra ela, viu? Aprende a pilotar, o conforto é pro piloto. De fato, o conforto é pro piloto. O garupa é garupa. Ela topou, falou tá bom. Aí ela começou a aprender a carta, tirar carta, aprender a pilotar. Ela foi aprender a pilotar sem saber pilotar a moto direito. Uma borracha aqui. Ai, bosta, viu? Ó. Limpa e vira um pandemônio. Esse é uma bosta, é só pra treinar mesmo, gente. Deixa eu fazer a parte de baixo aqui, tá quase sumindo o decalque já. Aí eu virar aqui um pouquinho. A parte boa é essa, que você consegue virar. Aí ela aprendeu, né, tirar carta e tal. E no meio da carta, quase não terminando ali, ela resolveu que ela queria comprar a moto dela. Mas ela não queria qualquer moto, né? Afinal já tava com a Harley na garagem, querendo ou não, é uma moto bonita. Mais detonadinha que ela esteja, ainda é uma moto bonita, né? Aí ela encanou com a Royal Enfield mesmo, que eu já tinha tido uma. A gente foi lá e comprou uma. Comprou uma Classic 350. Tá aí até agora. Motinha maravilhosa. Peraí, deixa eu entender o que eu fiz aqui. E foi a primeira moto dela, gente. Uma moto de 200 quilos para um recém-habilitado. Caiu 4 vezes com ela. Mas conseguiu. Hoje ela já consegue pilotar a moto dela. Tem algumas dificuldades ainda, né? Lógico. Mas ela superou a maioria delas já. Esse final de semana a gente mora bem próximo aqui de Apiaí, né? Daqui lá dá 120 km mais ou menos. Não, 160 km mais ou menos. E a gente foi esse final de semana até lá. Veja bem, ela tirou carta em outubro do ano passado. Então não tem nem um ano que ela tirou carta. E ela se arriscou a descer um pedaço dessa rota que é conhecida como Rastro da Serpente, que muito motoqueiro experiente não tem coragem de fazer. E ela só foi porque ela aprendeu a gostar do que eu gosto. Eu não sei se
se é o bichinho da ferrugem que pica, o que que é. Mas eu sei que é igual pescar para quem gosta. Não é confortável, não é gostoso e ainda assim a gente quer ir. Não dá para entender. Fomos para Ponta Grossa também, né? A estrada ele já conhece bastante, mas ainda assim, né? É um desafio, de novo recém-habilitado, né? Eu já faz algum tempo que eu piloto. Minha primeira motinha foi uma Finn 250, era 233 na verdade, que eu troquei num Opala que eu tive. Esse Opala deu tanto problema, que eu troquei chave na chave nessa motinha. Uma moto chinesa, custom chinesa, né? Mas foi bom. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria com essa hoje aqui na garagem. E a gente vive uma situação no nosso país que está tão difícil ter as coisas. O meu salário como farmacêutico estacionou no tempo, faz um bom tempo. Então a gente está lutando por aqui mesmo. Não estou falando que é ruim, só estou falando que ele estacionou. Poderia ter melhorado, né? Gente, que letrinho pequenininho. Esse decalque é uma bosta. Depois vocês colocam no comentário aqui embaixo qual moto que vocês têm. E se vocês já tiveram essa relação que eu estava falando de túnel, de você entrar e entrar em outro mundo ali. Só para mim ficar sabendo mesmo se eu estou precisando de um psiquiatra ou se tem mais gente com essa pegada aí. Se vocês vierem fazer tatuagem comigo aqui alguma hora, vocês lembram eu de fazer isso aqui, ó. Porra, eu esqueço toda hora, mano. Já aconteceu de outras treinadas minhas de eu ir pegar tinta aqui, bate no fundo. Eita, que bagunça. Eu achava que eu jamais ia conseguir fazer isso aqui. Mas eu descobri que eu consigo. Eu não sei onde vocês estão assistindo aí. Mas, gente, tem cada tatuador ruim. Mais ruim, que nunca viu uma aula a respeito do assunto. Eu ainda estou tendo uma sorte muito grande aqui. Quando a Ana fez o curso dela, gente, eu assisti quase todas as aulas. Eu só não treinei, que é o que eu estou fazendo agora. E não adianta. Pode ser o brabo da caneta. Se você não treinar, não gastar uma agulha aí para fazer uns treinos, não desenvolve. E no comecinho você vai fazer uns traços mais grossos. Você vai fazer uns depósitos de tinta que não precisava. Tem jeito. É se aprender, pegar a sua mão, né? E não é só a sua mão que é o variante. A variante. Tem a questão pele também. Se você pegar a pele de uma pessoa de 60, 70 anos, é diferente da pele de uma pessoa de 20 anos. E se você pegar a pele de uma pessoa de 20 anos, uma menina e um menino, elas também são diferentes. São diferentes em vários aspectos. Principal, espessura e elasticidade. Né? A pessoa de 20 anos tem muito mais colágeno na pele do que uma pessoa de 20 anos. Não, como é que é? A pessoa de 20 anos tem mais colágeno que uma pessoa de 60. Né? Então tem essas variáveis. Eu não falei a voltagem que eu estou trabalhando aqui. Mostrei a máquina, mostrei tudo. Estou trabalhando aqui com uma voltagem de 4 volts. E é engraçado que a máquina de bobina que eu usei ontem para fazer esse outro desenho aqui, gente, ela estava no começo com 10 volts. Da metade pro desenho para frente tive que colocar 12. Por conta que existe desgaste no metal. Eu posso mostrar isso em outro momento, né? Que é tudo mecânico ali. É uma bobina, por isso que chama bobina, máquina de bobina, que fica empurrando o batente para baixo. Nossa, que regaço. A máquina de bobina, se o cara não souber usar, ele corta a pele da pessoa e não sai tatuagem. Quer dizer, vai sair, mas vai ficar um negocinho ali. Vai machucar tudo. Essas modernas de rotativas são muito mais estáveis. Elas não possuem desgaste. Normalmente o motorzinho é motorzinho brushless. Normalmente não, são motores brushless que se traduzem numa experiência muito mais confortável. Quando foi feita as aulas da Ana lá, a professora fazia usar as máquinas de bobina, que tinha que aprender com modo rústico, tal, com modo roots. Hoje em dia eu até dou um pouco de razão, que eu lembro essa tatuagem da costa do meu braço aqui, quando foi fazer, estava muito no começo, foi a terceira ou quarta tatuagem da Ana, judiou da Ana, porque a máquina é pesada. Essa tatuagem aqui eu fiz por 2 horas ontem e fiquei com a mão toda formigando e tal, né? Tudo dolorido e judiou bastante, né? Ela demorou acho que 9 horas para fazer essa tatuagem da costa. Uma tatuagem bem grande que a minha ideia mesmo era justamente criar resistência na musculatura da mão e do braço dela. E funcionou. Do mesmo jeito que aqui, ó, um dia que eu fiz ontem,
eu já estou sentindo uma dificuldade muito menor de trabalhar com essa máquina aqui, que é muito mais leve. Só que ainda ela trabalhou muito tempo ainda com máquina de bobina. Só depois que a gente foi comprar a primeira maquininha rotativa, posso mostrar ela depois ali, ou em outro vídeo, não tem problema. Foi comprada uma bem baratinha para ver se ela gostava, a gente viu que tinha nem o que gostar, era muito melhor. E logo depois acho que foi comprado essa. E hoje por fim ela usa uma, acho que é DC Machines também, porém híbrida. Ela é rotativa, ela tem função igual da essa daqui. Ela gira, vai para cima, para baixo e para um lado para o outro. Aquela lá ela mexe um martelete que fica só para cima e para baixo. Então se traduz no movimento mais linear ainda. E agora, dei meu braço para ela, agora ela vai pagar da minha moeda. Vou rabiscar ela inteira. Porém, em contrapartida também, o Pierce ela não quis aprender. Ela acha que dá muito... Qual cara ela fala a respeito disso daí? Como é que ela fala? Jeito ruim, nervoso, alguma coisa assim. De estar furando os outros, né? Pra mim é normal, que é da minha formação, né? Fazer a injeção e tudo mais. Tô terminando o letreiro aqui já. Falta 2 letras só. E bebe, tintinha. Não queria gastar mais de um. A tinta é cara, gente. Ficar brincando assim é muito cara. Lógico, não é uma brincadeira, né? É um treino. Mas ainda assim, é uma tinta que não tá dando retorno imediato, né? Vou cuidar pra mim não me sujar aqui. Cuidar pra mim não me sujar aqui. Esse treino de hoje aqui, eu principalmente treinar linhas retas. O de ontem foi de preenchimento, né, que era uma pintura mais escura, uma tatuagem mais escura. Esse aqui tem um lettering, né, uma letra aqui com caixas altas. Acaba que treina bastante fazer linhas retas. Tem que pôr uma gota aqui. Vamos usar até acabar. Vou terminar essa letra aqui. Preenchimento que eu lembro desde hoje na aula lá da mulher, como é que ela falava. A professora, né? Dá uma limpada aqui. Falta fazer a última vela, os detalhinhos aqui. Esqueci de pôr esse inguinho no decalque aqui. Vai ficar sem. Se fosse numa pessoa, eu faria esse decalque separado e ia colar embaixo aqui, né? Só que esse daqui é uma bosta. Ele é muito ruim de pegar decalque aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Vamos ver se consigo fazer essa vela. Esse decalque aqui já foi de base já. Gente, vocês viram o que eu tô vendo aqui de decalque? Tipo, não tem decalque mais. Aí você segue a sombra, na fé e na coragem e faz o desenho. Porque é hora importante você saber fazer um pouquinho de desenho, né? Alguma coisa sai. Detalhes muito pequenos. Muito difícil. Ai, está reclamando à toa, não consegue. Muito pequeno, gente. Então por pouco, vou terminar essa parte de baixo aqui. Essas letricas. Ah, eu tenho um problema com isso aqui também, ó. Gente, amasso tudo. Acabou a bateria da máquina. Enfim, não vi ainda onde que eu parei, mas já terminei aqui, tá? Terminei o nosso treino aqui. Gostei do resultado na medida do possível, né? Lembrando que isso aqui é uma pele artificial, isso aqui é silicone, gente. Chega nem perto do que é uma pele de verdade, né? Características como dureza é muito diferente. Se você gostou desse vídeo, desse papo que a gente teve aqui, comenta aí embaixo. Deixa aí embaixo aí escrito aí, ó, Twin Powered, né? Deixa aí pra gente pra saber que você assistiu até o final. E se inscreve, que em breve vai ter mais vídeos. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado por assistir os nossos vídeos aqui. Até mais.